Bom dia, turma. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade de ontem de matemática, das páginas 16 e 17. Problemas. Observe o dinheiro de Daniel e depois responda as questões. Observe que o dinheiro aqui está agrupado em notas de 100, notas de 10 e notas de 1. Então, aqui podemos dizer que nós temos centenas, dezenas e unidades. A primeira pergunta é a seguinte: quantos reais Daniel tem? Então, nós vamos agrupar ou contar 100, 200, 300, 400 e 500. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, eu já tenho aqui 580. Com mais R$ 3,583. Então, esse é o valor que Daniel tem. Que pode ser escrito com o símbolo reais antes, R$ 583, ou também pode ser escrito 583 com a palavra reais na frente. Como se lê a quantia, essa quantia? Se lê R$ 583. É como se pede, como se lê, então tem que escrever com as palavras. Faça a decomposição do número que representa essa quantia, considerando a quantidade de cédulas. Observe que aqui foi feita a decomposição usando a multiplicação. Então, quando se usa a multiplicação, você pega o número na ordem que ele ocupa, por exemplo, 5 aqui está na centena. Centenas são grupos de 100, então vai ser 5 vezes 100. Mais, agora aqui nós temos a dezena, que é 8. 8 vezes 10, porque dezena são grupos de 10, então 8 vezes 10. E por último, nós temos as unidades, que é multiplicado por 1. Então, nós temos quantas unidades? Nós temos 3. Aí, coloca 3 unidades. Então, lê 5 vezes 100 mais 8 vezes 10 mais 3 vezes 1. Na questão 2, observe os números dos quadros abaixo e classifique cada frase em V para verdadeiro ou F para falso. Então, nós temos o quadro A com 1.783, quadro B 871, quadro C 7.318 e quadro D 8.731. O valor do algarismo 7 no quadro A é 70. Está afirmando. Então, vamos ver o quadro A. O 7 está na centena. Unidade, dezena e centena. Então, 7 centenas é o mesmo que 700. E aqui está dizendo que é 70. Então, essa questão, essa alternativa está errada. Então, ela é falsa. O número do quadro D é o maior de todos. Quadro D, 8.731. Então, vamos comparar. No quadro C, nós temos 7.000. 8.000 é mais do que 7.000. No quadro B, nós temos apenas 871 e 8.000 é bem maior. E no quadro A, nós temos 1.783 e 8.000 é bem maior do que 1.000. Então, essa questão é verdadeira. Ao decompor o número do quadro C, que é esse aqui, 7.318, obtemos 7 vezes 100, aqui a decomposição utilizando a multiplicação de base 10. Aí nós temos 7 vezes 100, porque aqui é unidade milhar. Então, 7 vezes 100, e aqui nós temos unidade milhar. O 7 não é 7 vezes 100, seria 7 vezes 1.000. Então, já por aqui, já dá para perceber que essa alternativa está errada. O 3 está ocupando a ordem da centena, seria 3 vezes 100. E nós temos aqui 3 vezes 10, que também está errado. E aqui nós temos 18 vezes 1. Poderia até estar certo, porque 18 vezes 1 é 18, e ali são 18. Mas o correto seria uma dezena vezes 10. Então, essa alternativa está errada. O valor do algarismo 8 no quadro B é 8 centena.
Esse está correto porque nós temos que 8 centenas. O 8 está ocupando a ordem da centena, então ele é verdadeiro. Na questão 3, observe o número da placa ao lado e responda a questão. Se escrevermos o número 2 à esquerda do 4, aqui, se eu colocar o número 2 aqui, o número aumentará em quantas unidades? Nós temos aqui a plaquinha 458. Se eu colocar um 2 aqui, no caso, eu vou até escrever. Vamos colocar um 2. Então, que número eu compus agora? Ficou 2.458. Então, se eu tinha 458 unidades, agora eu tenho 2.000 unidades a mais. Então, a resposta é 2.000 unidades. Nessa questão, alguns erraram porque não leram atentamente isso aqui. Então, vamos ver o que está dizendo. Natália jogou 3 dados e, ordenando os valores obtidos, formou o maior número possível de 4 algarismos. Na sua vez, Karine fez a mesma coisa. Depois, elas compararam os números. Quem formou o maior número, justifique. Vamos lá. Os números que Natália conseguiu foi 2, 5 e 1. Então, ordenando esses números, estes algarismos, 2, 5 e 1, para formar o maior número possível, então nós temos 521. Natália conseguiu os algarismos 4, 3 e 5. E ordenando para formar o maior número, nós temos 543. Então, olha só. Quem formou o maior número foi Karina, porque ela formou 543 com os números que ela sorteou dos dados dela. 543 é maior do que 521. Componha cada número escrevendo com algarismo e por extenso. Então, você vai compor o número. Aqui nós temos duas formas de decomposição, ó. Usando a multiplicação e usando o valor relativo de cada algarismo. E aí nós vamos ver quanto é que ficou aqui. 2 vezes 1.000, mais 7 vezes 100, mais 3 vezes 1. 2 vezes 1.000 é 2.000, 7 vezes 100 é 700, 3 vezes 1 é 3. Então, eu tenho 2.703. E a leitura escrita por extenso é 2.703. Aqui eu tenho 4.000 mais 200 mais 8, que eu formo 4.208. E a leitura por extenso, 4.208. 9 vezes 1.000, 9.000. 1 vezes 100 igual a 100. Mais 6 vezes 10, 60. Então, eu tenho 9.160. A leitura, 9.160. Aqui nós temos 2.000 unidades mais 30 mais 5. Então, 2.035. Na leitura, observe nesse caso aqui, que era para eu ter falado antes, que nós temos aqui, ó, a milhar, unidade milhar, a centena e a unidade. Porém, não tinha a dezena. Não tinha nada vezes 10 aqui. Então, por isso, o número 0 está compondo esta ordem. O mesmo aconteceu aqui, ó. 4.208. Tinha 4.000, que é a unidade milhar. 200, que está compondo, que fica na ordem das centenas. Aí já veio para a unidade e faltou a dezena. Quando falta uma ordem na composição do número, você deve utilizar o 0 para compor essa ordem. Nesse caso aqui, faltou na unidade. Eu não tinha unidade. Nós tinha a milhar, a centena e a dezena. E a unidade não tinha. Então, eu teve que colocar o 0 aqui para compor a ordem da unidade. Certo? Digite na calculadora o número formado por 3 milhares, 2 centenas, 4 dezenas e 8 unidades. No caso, dá 3.241. Em seguida, aperte a tecla menos e digite o menor número possível formado pelos algarismos
4, 3, 2, 1. Então, com esses algarismos, você vai formar o menor número. Quando teclou esses aqui, formou o número 3.241. E o menor número, quando a gente tem aqui, por exemplo, 4 algarismos, para eu formar o menor número, eu coloco os números na ordem crescente, para formar o menor número, que vai ser 1.234, porque a ordem crescente aqui seria do menor para o maior, o 1, o 2, o 3 e o 4. Aí eu formei 1.234. Aí vem a primeira pergunta. O algarismo que você digitou no primeiro número são diferentes dos algarismos que você digitou no segundo número? Olha só, 3, nós temos o algarismo 3, o 2 nós também temos, o 4 também temos e o 1 também temos. Então, são os mesmos algarismos. Então, aqui a pergunta se são os mesmos, os algarismos que você digitou no primeiro número são diferentes? Aí você vai colocar não. Eles são iguais. Agora, o que muda de um número para outro? O que muda apenas a ordem que eles estão ocupando. Ó, aqui o 1 está na unidade e aqui o 1 está na unidade milhar. O 4 está aqui na dezena e aqui ele está na unidade. O 2 está na centena, aqui também está na centena. E o 3 está na unidade milhar aqui e nesse aqui está ocupando a ordem da dezena. Então, mudou apenas a ordem. Olha aí, ó. A resposta é não, porque os algarismos são iguais. O que muda a ordem ou a posição que cada um ocupa em cada número. Qual é o resultado dessa subtração que você fez na calculadora? Então, foi 3.241 menos 1.234. Deu 2007. A última pergunta. Quantas centenas e quantas dezenas há nesse número? Converse com o colega sobre isso. Olha esse número aqui. Primeiro está perguntando quantas centenas. Então, para descobrir quantas centenas há nesse número, você vai do primeiro algarismo, que é o 2, até a ordem da centena, que é o 0 aqui. Então, juntando o 2 e o 0, eu tenho 20. Então, eu tenho 20 centenas. A segunda pergunta é quantas dezenas? Então, para descobrir quantas dezenas, eu vou do primeiro número, que é a unidade milhar aqui, e vou até a ordem das dezenas, que é o 0 aqui. Então, que número eu tenho aqui? Eu tenho o número 200. Então, eu tenho 200 dezenas neste número de 2007. Ok? Façam as correções necessárias aí na atividade de vocês. E quem fez as correções pode tirar outra foto e enviar para mim.